Olá, meus irmãos. Eu queria ler com vocês hoje Romanos capítulo 5. Antes de ler, eu queria agradecer por essa oportunidade de estar aqui perante vocês, podendo dividir um pouco do conhecimento, pouco que eu tenho com vocês, para que a gente contribua uns com os outros. Estou muito feliz por isso. Queria dividir com vocês essa gratidão e acredito que seja muito. Queridos, Romanos 5, só o verso 1 e 2 eu queria ler hoje. Esse vai ser o texto âncora para nós. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Irmãos, todos nós sabemos que no céu não entra pecado. A gente não pode encontrar essa frase escrita, um versículo bíblico escrito, no céu não entra pecado. Só que a ideia de que o Deus é santo e ele não se comunica com o pecado, aquilo que é sujo, está na palavra. Podemos encontrar que Deus que é santo não pode se comunicar com aquilo que não é santo. Então a pergunta que eu quero deixar é como Deus, sendo o justo juiz, como Deus sendo santo, ele pode ter comunhão com pessoas como nós, que são pecadores. É sobre isso que eu gostaria de falar hoje, é sobre esse assunto. E é claro que somos uma igreja que é bem focada nesse assunto da justificação, é bem focada na salvação, mas ainda que o que eu falar, muitos de vocês já conheçam, pode ser que na evangelização das suas famílias, dos seus amigos, vocês podem utilizar alguma coisa que eu disser aqui e pode frutificar com o que eu falar, né? Então vamos lá, meus queridos, falar sobre esse assunto? O apóstolo Paulo, ele escreve a carta aos Romanos na cidade de Corinto. Ele está com uma oferta coletada pelas igrejas da Macedônia e da Acaia. Ele está com essa oferta financeira para levar para Jerusalém, para suprir os cristãos pobres que estão ali em Jerusalém. Então a missão dele é essa, pegar essa oferta, entrar no navio, descer em Jerusalém. E o desejo de Paulo era que depois que ele suprisse a necessidade financeira dos cristãos de Jerusalém, ele fosse para Roma, ficasse um tempo em Roma com os cristãos ali de Roma, e depois ele fosse enviado como missionário pela igreja de Roma para a Espanha. Então, podemos ver isso no capítulo 1, o desejo que Paulo tinha de ver os romanos e de distribuir com eles alguns frutos espirituais. E no capítulo 15 nós vemos também aonde ele estava e qual que era o objetivo dele. Nós podemos ver esse contexto. Então, como Paulo queria fazer Roma como uma base missionária para ele, como um posto avançado para ele, para enviá-lo como missionário à Espanha, então ele deseja escrever essa carta, que na minha opinião, na minha visão, é a carta muito teológica, ela carrega um fundamento muito forte sobre a doutrina da justificação. A maneira como Paulo argumenta acerca da justificação pela graça é muito singular na carta aos Romanos. Vamos analisar essa argumentação de Paulo para que nós podemos utilizar dela na nossa vida evangelística, para que nós possamos usar essa forma magistral que Paulo evangeliza e que mostra o evangelho para os romanos. Paulo, no capítulo 1 até o capítulo 3, ele joga um problemão nas costas dos romanos. Ele coloca todo mundo debaixo do mesmo jugo de pecado. No capítulo 1 ele fala, os pagãos que adoram outros deuses, eles pecaram, eles se afastaram de Deus. São culpáveis por isso. Por isso Deus os entregou às suas paixões e eles se inflamaram uns contra os outros. Então eles são condenáveis diante de Deus. No capítulo 2 ele vai agora falar com o povo judeu. Aqueles que adoram o Deus verdadeiro, aqueles que são eleitos por Deus para ser o seu povo. Ele diz, esses também pecaram, esses também se afastaram de Deus, esses também estão desligados. E é então no capítulo 3 que ele vem com o ápice dessa situação desesperadora, dessa sala escura, quando no verso 10 do capítulo 3 ele fala, não há nenhum justo, nenhum sequer, nenhum que ame a Deus. Todos se uniram e juntamente se fizeram inúteis. E é no verso 24 que o apóstolo Paulo abre uma janela que ilumina essa sala escura e diz, mas então somos justificados pela graça de Deus, gratuitamente. É nesse momento que o apóstolo Paulo ele para com as más notícias, ele chega com as boas notícias. Então esse é o primeiro ponto que eu queria destacar para ajudar todos vocês e a mim também no nosso processo de evangelização. Antes de chegar com a solução, a gente tem que chegar com o problema. E o grande problema é o problema do pecado, que Paulo apresenta uma solução, que é a justificação. Mas eu agora pergunto a vocês, como funciona essa justificação? É justo, meus irmãos, que um juiz perdoe os injustos? Para facilitar, vou fazer uma ilustração. Vamos imaginar um criminoso, um chefe de facção. Ele tem nas suas costas homicídios, assassinatos, ele trafica drogas, ele organiza o crime organizado, ele faz assalto a banco. E a polícia civil vai, faz uma investigação, ajunta várias provas e vai até a casa dele e consegue capturá-lo. E é levado para ficar preso até o dia do julgamento. O julgamento é marcado para domingo. E todo mundo pensa, esse cara aí vai pra cadeia, ele é criminoso, ele é mau, ele tem que ser preso, ele tem que pagar pelo crime dele. E aí no domingo o juiz acorda, ele tá de bom humor, ele entra no carro dele do ano e vai em direção ao júri.
Ele chega no tribunal, senta na cadeira de juiz e as provas estão na frente dele, as testemunhas estão ali e tudo diz que aquele criminoso merece a punição. Só que aí o juiz simplesmente diz assim, quer saber, eu vou deixar pra lá isso aqui, eu acho que esse cara tá de boa, por mais que tem prova, vamos deixar pra lá. E aí ele não é preso. Eu pergunto a todos vocês agora, teve justiça nesse tribunal? Não. Então como Deus pode permanecer sendo justo juiz e olhar para todos vocês e permitir que vocês entrem no céu? Eu volto para a pergunta da introdução. Como Deus que é justo pode ter comunhão com vocês que são pecadores? Como? E aí que Paulo ele apresenta como funciona isso. E tem diversos textos que podem mostrar como esse tribunal de Deus acontece. Porque no tribunal de Deus nós estamos na cadeira de réu. E nós merecíamos a condenação. Nós merecíamos o inferno. Mas então, o próprio Filho de Deus, ele troca de lugar com a gente. Ele é punido pelo nosso pecado. Cai sobre ele a culpa das nossas atitudes. As nossas obras caem sobre ele. E é feita uma troca, porque olhamos para a cruz e vemos ele crucificado e lançamos sobre ele os nossos pecados. E ele lança sobre nós a sua justiça. Essa é a doutrina da imputação. É imputado sobre ele a minha culpa e é imputado sobre mim a sua justiça. E acontece o que está escrito aqui em Romanos 4, no verso 5, está escrito dessa forma. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus que o justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Aquele que não faz nada, mas crê que existe alguém que justifica ele, a fé dele é creditada como justiça. Então, se você tem fé naquele que tem a justiça perfeita, a sua fé nele acredita a justiça dele em você. E agora, no tribunal de Deus, você é declarado como justo. Deus olha para você e agora não vê mais alguém repugnante. Mas ele agora vê você como um justo. Alguém que merece não pelas suas atitudes cotidianas. Não porque você é bom demais, mas porque você é mal demais e você precisou de alguém para te salvar. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, meus queridos irmãos, percebemos que o apóstolo Paulo ele vem, então, apresenta o problema e depois ele vem e apresenta a solução. E eu gostaria de falar só um pouquinho sobre essa solução, de uma forma que talvez a gente pare de pensar sobre isso. A gente terceiriza o pecado quando a gente evangeliza. Quando a gente senta com os nossos amigos na mesa para falar sobre Cristo, a gente fala, Jesus morreu por você. Jesus morreu por você. A gente esquece de pegar esse dedo que está para lá e apontar para cá. A gente fala, Jesus morreu pelos assaltantes. Jesus morreu pelos assassinos. Jesus morreu pelos maus. Só que esse dedo tem que virar para nós agora. Porque tudo que é mal é pecado. Tudo que é pecado é abominável a Deus. E tem que ser punido em Cristo, senão a gente não entra no céu. Então as coisas mínimas que cometemos, as coisas menores que fazemos, foi o que fez Jesus morrer. Então vamos refletir sobre isso. Quando você está no teu carro dirigindo no trânsito, e aí vem um perdido e te corta. E você já se enfurece aí. Fala um monte de palavra, mas você se rebela contra Deus. E Jesus morre por causa disso. Quando você se une com seus amigos e começa a falar mal de alguém e fofoca, Jesus morre por causa da sua fofoca. Quando você se esconde sozinho, começa a se rebelar contra Deus solitário, achando que ninguém está te vendo, você se rebela contra Deus. E Jesus morreu pelos seus pecados ridículos. Pelas menores coisas que você faz, Jesus teve que sofrer uma grande dor na cruz, para que você hoje seja declarado como justo. Vamos refletir sobre isso. Para que todas as vezes que nós sentimos a vontade de pecar, a gente olhe e fala, meu Deus, que coisa ridícula que eu estou prestes a fazer. Foi por isso que Jesus morreu por mim. Mas, agora eu quero chegar no capítulo âncora da nossa pregação de hoje. No capítulo 5, no verso 1 e 2. Porque percebemos que a argumentação de Paulo foi primeiro apresentar o problema, depois a solução, e essa solução ela gera frutos. E o verso 1 e 2 de Romanos capítulo 5 apresenta 3 desses frutos. E eu quero dividir isso com vocês hoje. Vamos ver no verso 1. Olha o que Paulo diz que acontece. Quando, tendo sido, pois, justificados pela fé, aí o primeiro fruto aparece. Temos paz com Deus. Esse é o primeiro fruto da justificação. Temos paz com Deus. Ter paz com Deus é diferente de ter a paz de Deus, irmãos. A paz de Deus é como semelhante àquela de Filipenses 4, acho que é verso 5 que Paulo, eu desejo que vocês tenham a paz de Deus que excede a todo entendimento, né? Uma oração que ele faz. Paz de Deus é um momento em que você está tranquilo. É uma atmosfera pacífica que você pode viver e que os seus dias estão em paz. Mas paz com Deus é diferente disso. Paz com Deus, para ilustrar isso, poderíamos imaginar nós apertando a mão de Deus e fazendo as pazes com Ele.
estamos em paz com Deus. Então o primeiro fruto da justificação é que agora não somos mais inimigos e que agora nós estamos em paz com Ele, somos amigos dele. Ele olha para nós e vê justos e aqueles que podem ter comunhão com Ele. Esse é o primeiro fruto. O segundo fruto está logo abaixo, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça. Então o segundo fruto é que temos acesso a essa graça. Para fazer mais uma ilustração sobre isso, podemos relembrar de quando Deus instrui Moisés acerca do tabernáculo e do templo. Ele apresenta e diz para que Moisés construa uma sala e chama essa sala de lugar santo. Dentro dessa sala, ele fala, Moisés, constrói outra sala. Esse é o lugar santíssimo. Dentro desse lugar santíssimo, coloca a Arca da Aliança, que representa a minha presença, Moisés. Que representa a mim no meio do povo de Israel. Ninguém pode entrar nessa sala. Ninguém pode nem olhar para essa arca. Vocês não merecem. Coloca um véu que separa a sala da minha presença, o lugar santíssimo, da sala onde vocês podem transitar. Então tem uma limitação. Só que, se lembrarmos, irmãos, em Mateus 27, quando Jesus abre os seus braços, ele diz, está consumado. Dá esse último brado e ele entrega o seu espírito a Deus. Nesse momento está escrito que o véu do templo se rasgou de cima a baixo. O véu que separava o lugar santíssimo do lugar santo é rasgado. E a separação entre nós e a presença de Deus acaba. Esse é um fruto da justificação, por meio do qual obtivemos acesso pela fé a esta graça. Temos acesso, podemos orar, podemos conversar, podemos desfrutar da presença de Deus por causa dessa justificação. O terceiro fruto, meus queridos, está agora no final do verso 2. Por essa graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O terceiro fruto é que nós temos a certeza firme, a esperança gloriosa de estar no céu. A justificação, então, apresenta esses três frutos. Temos paz com Deus, reconciliados com Ele. Nós temos acesso a essa graça e podemos conversar com Ele. E nós temos a viva esperança de entrar no reino dos céus. Amém, sim. Amém. Esses são os três frutos que o apóstolo Paulo apresenta no capítulo 5. Esses frutos da graça. Então podemos desfrutar dessas coisas, meus irmãos. Devemos lembrar, então, como evangelizar. Primeiro apresenta o problema, depois apresenta a solução. E por último, apresenta os frutos dessa solução. Então, lembrando, quando formos pecar, irmãos, vamos lembrar que esses pecados menores que são, eles fizeram Jesus morrer no nosso lugar. Vamos ter essa consciência, mas vamos ter a certeza, a confiança plena de que temos paz com Deus por meio de seu Filho, Jesus Cristo. Dessa forma, eu desejo encerrar, irmãos. Deus abençoe a todos. Amém.